Por que que a gente tem mania de só valorizar depois que perde, né? Tipo assim, tem gente que eu gostava tanto de falar, de trocar uma mensagem, de estar junto. Minha gata tá aqui. E hoje eu simplesmente não falo mais. Tipo, não que a gente brigou ou que aconteceu alguma coisa, sabe? Simplesmente o tempo foi passando e foi ficando pra trás. Aí eu fico pensando, gente, será que tudo nessa vida a gente só valoriza depois que perde? É igual saúde, amor, às vezes um relacionamento que você acha que já desgastou, mas não, você só tá acostumada a estar ali porque você acha que vai ter pro resto da vida e aí de repente você perde e aí sim você vai dar valor? Tipo, eu sei que é uma coisa clichê, mas realmente é algo que fica batendo aqui na minha cabeça. E por que que eu fiz essa introdução? Porque hoje eu vou tocar no assunto que hoje eu consigo falar. Mas antes, porque esse ano faz 5 anos, então, tipo, até uns 3 anos eu não conseguia falar, porque foi o gatilho que me fez entrar na depressão mais longa que eu já tive. Não que isso tenha me causado, mas foi o gatilho que me fez afundar na depressão mais longa que eu já tive. E foi o gatilho também para que meu transtorno, que é o transtorno afetivo bipolar, viesse, ficasse e se manifestasse também. Que foi a partida repentina da minha sogra. Quem me acompanha desde essa época lembra, né, que eu postei, mas eu nunca falei sobre, só postei que a gente não tava bem, que tinha acontecido. E eu quero fazer um breve resumo de como foi a minha vida com ela e de como foi a partida dela, que foi, tipo assim, pegou todo mundo muito de, sabe? Eu quero começar falando que, eu já falei em outros vídeos, aqui é minha casa, a casa dela é aqui do lado, que é em outro lote, mas é morado tudo junto. Quando eu casei, que eu vim pra cá, eu tinha 16 anos. Então, hoje eu tô com 35, vai fazer 5 anos que a minha sogra faleceu. E eu e a minha sogra, a gente tinha uma relação que era uma relação bem... Assim, tinha até muita gente que falava assim, vocês duas parecem mãe e filha. Não vou mentir pra vocês, a gente tinha desentendimento? Tinha. Ao longo do meu casamento, né, enquanto ela era viva, eu acho que eu fiquei 2 vezes sem falar com ela. A gente discutiu 2 vezes, porque foi 2 vezes que ela falou e eu ouvi. Mas claro que eu falava dela, porque, gente, eu acho muito hipócrita a pessoa que vem e fala assim, não, nunca falei tal. Claro que tem, não quer dizer que eu odiasse ela, pelo contrário, vocês vão ver no desenrolar aí da história. Gente, não tô contando história de seguidor não, tá? Tô contando uma parte da minha vida que eu simplesmente pulei de falar na internet. E foi um gatilho muito grande aí para os meus problemas mentais dos últimos 5 anos. Mas eu sou uma pessoa que, até com os meus filhos, eu tenho uma dificuldade muito grande de falar eu te amo, uma dificuldade muito grande de abraçar, de beijar. Eu demonstro o meu carinho, meu amor, cuidando das pessoas. Mas com gestos de afeto, gente, eu não consigo. E isso aí é devido a algumas coisas que eu passei que eu não me sinto à vontade de falar, sabe? Eu sei que eu deveria ter tratado isso na terapia, eu sei. Quem sabe eu ainda trate, né, e consiga falar aqui. Então, assim, eu nunca dei um abraço nela e falei assim que ela era importante pra mim, que ela de certa forma fez até um papel de mãe pra mim um longo período da minha vida. Nunca fiz isso, sabe? Nunca consegui falar, tipo assim, ah, eu te amo, ou pelo menos assim, ah, a senhora não sabe o tanto que eu gosto da senhora. Nunca consegui, não por não sentir, mas por ter mesmo esse bloqueio. Só que, gente, eu de verdade, eu não sabia, tipo, eu sentia um apego muito grande por ela. Pra vocês terem ideia, a gente morou um tempinho em outra cidade, ela ia mais na minha casa do que a minha própria família, verdade seja dita, sabe? E ela ia pra lá e a gente ria e a gente brincava. Ela vinha pra cá, ela tinha a liberdade na minha casa de deitar na minha cama comigo e a gente conversar. Gente, eu contava coisas da minha intimidade pra ela. E, tipo assim, até, tipo, meu marido, meus filhos, cunhada, fala assim, cê é lerda igual ela era. Porque, tipo assim, nós duas tínhamos intimidade tão grande de eu chegar lá, se ela estivesse usando o banheiro, ela abria a porta do banheiro e eu ficava na porta do banheiro conversando com ela. Só pra vocês terem noção. Se acontecesse alguma coisa na minha vida íntima com o filho dela, eu conversava com ela. Então, assim, a gente tinha uma relação muito forte, que eu hoje em dia, vendo, eu vejo que era mais do que
é uma relação simplesmente de sogra e nora. Tem o fato também de, tipo, a gente não poder romantizar a pessoa depois que ela morreu. A minha sogra também, ela não era uma pessoa muito fácil, tá? Hoje, eu e meu marido, a gente até conversa que eu acho que ela também deveria ter o transtorno bipolar, porque a minha sogra, às vezes, assim, do nada, ela tava de um jeito que eu subia lá, sem nem falar com ela, eu descia. Que eu via que ela não tava bem, e às vezes ela até descontava na gente, como se a gente tivesse feito alguma coisa. Eu morei 6 meses na casa dela quando a gente voltou dessa cidade, e o meu marido tava reformando aqui em casa, e aí enquanto ele tava terminando a reforma, a gente ficou 6 meses na casa dela, e foi 6 meses que pra mim não foi fácil. Como pra ela também não deve ter sido, né, gente? Mas assim, a gente acabava ouvindo coisas que fazia a gente sentir que a gente tava incomodando lá. Então, assim, eu só tô contando essa parte pra mostrar que também eu não tô romantizando ela porque ela faleceu, não. E não era só comigo, não, gente. A convivência dela com os filhos, às vezes tinha isso também. Eu lembro que quando as minhas cunhadas eram mocinhas, às vezes minhas cunhadas vinha pra cá, chorava porque a mãe dela não tinha papas na língua pra falar as coisas. Tipo assim, eu já sou uma pessoa que eu me sinto difícil de conviver por causa desses meus problemas, que às vezes a gente acaba passando pra quem não tem nada a ver. Só que a minha sogra, ela era pior do que eu. Mas, mesmo assim, nós duas tínhamos uma relação que, tipo assim, gente, depois eu quero até fazer um vídeo, eu tô tendo essa ideia aqui agora, hein? Fazendo um vídeo, eu tenho uma ideia, tive uma ideia de outro vídeo. Eu quero listar coisas que eu aprontei junto com a minha sogra. Vocês vão entender, como se fosse duas amigas lá da adolescência, como se a gente tivesse 14, 15 anos. Mas eu nunca imaginei que ela fosse tão importante pra mim quando ela tava viva. Eu nunca imaginei que ela fosse tão importante pra mim assim. Eu nunca imaginei, eu tô sendo sincera de um jeito que vocês não estão entendendo o tanto que eu tô sendo sincera aqui com vocês. Enquanto ela era viva, eu nunca na minha vida pensei que se um dia ela faltasse, que ia ser um impacto tão grande assim na minha vida. E aí eu vou contar pra vocês como que foi a partida dela e como que foi a minha cabeça depois. E tipo assim, vai ficar um depois meio bagunçado, mas a minha cabeça ficou totalmente bagunçada. Então eu vou contando assim conforme eu lembro, conforme eu vivi, tá? A minha sogra já tinha um tempo que ela vinha passando mal. Ela reclamava de uma dor no peito, do nada ela começava a sentir falta de ar, a pressão dela caía, e ela falava que o peito dela estava doendo. Só que, gente, várias vezes a gente ia com ela na UPA, aí eles mediam batimento, aferia a pressão, aquelas coisas, sinais vitais, e eles falavam assim que ela não tinha nada, que o problema dela era psicológico, que ela deveria procurar, né, a parte psicológica. Passava mal de novo, novamente a gente levava, e tipo assim, foi inúmeras vezes. Até que ela decidiu procurar um médico particular. Só que eu não sei o que a minha sogra arrumou na época, que ela não procurou um cardiologista, nem nada do tipo. E a gente também, novamente eu falo, a gente só dá valor quando perde. Porque a gente poderia também ter interferido nisso, né, e ter dito, não, já que você tá falando que tá sentindo isso, vamos procurar o cardiologista. Mas, infelizmente, não fizemos isso. E aí, ela foi numa médica que avaliou ela, passou um monte de exame, um monte mesmo. Gente, eu só não tenho certeza, depois eu vou perguntar à minha cunhada, se nesses exames ela chegou a fazer... Não, eu sei que na UPA, eletrocardiograma ela fez. Eu acho que ela nunca chegou a fazer exame de imagem do coração. E aí, nessa médica que ela fez, ela fez um monte de exame, e particular, tá, gente? Na época, eu acho, se não me engano, ela gastou mais de R$2.000 em exame. E a médica falou pra ela que os problemas que ela tava sentindo eram sintomas da menopausa, que era pra ela fazer o tratamento de menopausa e que parece também ela ia ter que fazer perina depois, porque deu um problema assim. Vocês veem, nada a ver com o que ela sentia, né? Mas enfim, ela tava fazendo o tratamento pra menopausa, mesmo assim ela continuava a passar mal. E eu lembro que, eu não tenho certeza se uma semana ou 2 semanas antes de acontecer isso, ela passou muito mal de madrugada, muito mal mesmo, né? A minha cunhada veio aqui me chamar, e aí eu subi correndo, ela tava deitada na cama, sem a blusa assim, e eu perguntava, o que a senhora tá sentindo? O que a senhora tá sentindo? E ela falava, tô sentindo aqui, ó. E ela falava que doía o osso.
E aí, nesse dia, pra ela ter um atendimento mais rápido, a minha cunhada chamou o SAMU, e aí o pessoal do SAMU veio, mediu tudo, tal, fez aquele atendimento ali, e a moça falou assim, ó, aparentemente ela não tem nada. Se vocês quiserem levar ela no hospital, mas ela não tem nada. E ela ainda falou assim pra gente no cantinho, que provavelmente o problema dela era psicológico. E aí ela falou pra gente, né, pra gente levar ela e tal, pra ela fazer esse tratamento aí, né, psicológico, porque poderia ser uma ansiedade, enfim, esse tipo de problema. E nisso a gente tava com viagem marcada pra ir pra casa da irmã dela, que fica 500 quilômetros daqui. E ela não ia porque ela tava trabalhando de carteira assinada no mercado aqui na esquina. E isso ia a gente aqui em casa. Depois de 3 dias, ia meu sogro e a minha outra cunhada. Então ia ficar só uma cunhada aqui com o namorado dela, só que essa cunhada, ela trabalhava o dia inteiro, né? Ela chegava só à noite. E eu lembro que eu ainda falei assim pra dona Vani, eu acho que a gente não deveria viajar todo mundo, porque a senhora tá passando mal assim, né? Deveria ficar alguém. E ela falou assim, não, vai porque eu tô precisando de descanso na minha cabeça. Eu tô sentindo cansada, eu tô precisando de descanso na minha cabeça. Gente, parece que ela não queria que a gente estivesse aqui. A gente viajou pro final de ano pra passar o Natal e o Ano Novo lá. Eu, meu marido e meus filhos, a gente foi no dia 21 pra poder vir no dia 5 de janeiro. Já o meu sogro e a minha cunhada, né, e meu irmão também que foi com eles foi no dia 23, pra ficar uma semana, alguma coisa assim do tipo. E aí a gente tava lá todo mundo conversando, acho que uns 2 dias depois que eu tava lá, ela me ligou de chamada de vídeo pra falar que eu não tinha feito a renovação da matrícula dos meninos aqui, ela foi lá e fez pra mim. E aí, no dia, não sei, dia 23, 24, eu tava conversando com a irmã da minha sogra e eu tava até falando pra ela, a gente falando sobre esses negócios de tá passando mal e tal. E aí eu falei pra ela, né, que eles já tava meu marido também, a gente tava conversando junto, e eu falei pra ela que várias vezes que nós levávamos, eles falavam que era psicológico. Eu falei assim, quando eu voltar, eu vou, que passar esse recesso, eu vou marcar pra ela psicólogo ou psiquiatra, né, pra ela procurar e fazer esse tratamento aí pra ver se realmente deve ser ansiedade, porque vai, né, nunca tem nada, ainda tinha falado desse jeito, gente, como tem Deus no céu. E aí, nisso, a gente farriou do dia 24 pro dia 25 lá. Quando foi no dia 26, a minha cunhada liga pro meu marido, dia 26, né, cedinho, era, não sei, por volta de 8, 9 e pouco. A minha cunhada liga pro meu marido e até então não sabia que era ela. E aí, o meu marido, ele estatalou o olho assim e ele só ficava assim... Que, Josi? E eu, o que foi? O que tá acontecendo? É minha avó, porque toda vez que eu viajava assim, eu ficava pensando na minha avó, por a minha avó ser velhinha, que é sempre eu que tô. E ele balançando a cabeça que não, e ele não conseguia falar, e ele, sem ensaiar a voz, ele falou sem ensaiar a voz, porque ele tava tão assim que não conseguiu sair voz. Gente, foi uma situação, assim, foi um sentimento muito, muito esquisito. Eu nem vou contar, assim, o que aconteceu no momento ali, porque, tipo, eu acho que não tem necessidade, sabe? E a gente voltar, porque a gente tava 500 quilômetros de distância daqui. E aí, tava em 2 carros, né? A gente no nosso, meu sogro no dele. E meu cunhado queria vir dirigindo o carro do meu sogro não quis deixar. Meu irmão queria vir dirigindo o nosso carro. Meu marido não quis deixar, e eu numa preocupação. E eu de lá aqui tendo que segurar o choro, porque eu tinha medo de... Porque, gente, eu dou crise, sabe? De começar a chorar e coisar ele, assim, na direção. Então, ele vinha devagar e, às vezes, ele ia parando nos postos. E aí, eu corria pro posto de combustível, chorava pro banheiro, chorava. E aí, descarregava aquilo. E a gente vinha. Gente, mas era um caminho que não chegava. Com certeza, foi a vez que a gente foi... que o caminho foi mais longo pra gente voltar. E vou pular essa parte de velório, enfim. Eu fiquei nos primeiros dias, eu acho que eu variei, sabe? Porque eu escutava ela chorar,
eu acordava como se ela estivesse me chamando. Às vezes eu acordava assim, eu tinha a sensação que ela estava me chamando. Então eu acho assim que nos primeiros dias eu realmente eu fiquei variada. E aí eu fiquei uns dias sem trabalhar, né? Na época eu tinha loja, pra quem não sabe, eu tinha um sex shop. E eu mesma que fazia entrega de moto. Aí eu passei um período sem trabalhar e depois eu voltei. E quando eu voltei, gente, eu ainda tava ruim da cabeça. Eu falava com ela o tempo todo e, tipo assim, eu tinha na minha cabeça que eu nunca tinha falado pra ela, sabe? O quanto ela era importante pra mim. E eu senti, depois que ela foi, eu senti essa culpa de uma forma tão grande que eu ficava falando, aparece pra mim, e eu ficava o tempo todo. Gente, eu ia fazer eu tô com uma coisa aqui na garganta. Eu ia fazer uma entrega de, por exemplo, 20 minutos, e era 20 minutos eu falando pra ela, aparece pra mim, porque eu queria falar, sabe? Eu queria falar. E eu fiquei muito tempo com isso me fazendo tão mal, e muitas vezes eu sonhava. E assim, eu não sei se era só sonho, coisa do meu consciente, né, do meu inconsciente, querendo de alguma forma me acalmar, tirar desse estado de choque que eu fiquei por muito tempo, ou se realmente era alguma coisa espiritual. Muitas e muitas vezes, gente, nesse processo, e eu não tinha necessidade nenhuma de mentir isso aqui, inclusive várias vezes eu falava isso pra minha cunhada, eu sonhava com ela e eu sonhava que eu tava assim mal e ela falava assim pra mim, não precisa preocupar, que eu sei. E ela me abraçava e ela falava, sabe, não precisa preocupar, que eu sei. Mas isso foi uma coisa que me fez muito mal e que realmente eu fiquei mal. E eu, tipo assim, não era só tristeza, sabe? Era tristeza e eu sinto que eu fiquei realmente mal da cabeça. Tanto que um dia eu cheguei e falava pro meu marido, falei, se eu continuar assim, você vai ter que me internar. Porque eu conseguia sentir que minha cabeça, eu tava perdendo minha sanidade mental. Eu falei pra ele, falei assim, se eu continuar assim, você vai ter que me internar. E eu lembro que teve um dia que ele falou assim pra mim, Angélica, porque meu marido, gente, ele sempre foi mais firme, assim, na questão psicológica aqui em casa, pra segurar as pontas pra mim, pros nossos filhos. E é claro que perdendo a mãe do jeito que ele perdeu, ele que precisava do apoio, né? Mas infelizmente eu não consegui dar esse apoio pra ele. Aí um dia ele falou assim pra mim, Angélica, segura as pontas, porque eu não vou dar conta. E eu tentava, mas eu não conseguia, sabe? E eu chorava pra ele, eu chorava pra minhas cunhadas. E a minha cunhada falava assim, Angélica, deixa minha mãe descansar. A minha mãe sabe, a minha mãe sabe. E isso foi por muito tempo. Como eu falei, tá com 5 anos agora. Isso foi até uns 3 anos pra eu me acostumar que não era assim, que ela tinha ido, que eu ajudei ela da forma que eu pude, que hoje em dia eu tenho a consciência limpa que eu fui uma boa nora pra ela, eu não fui uma má nora, e que infelizmente esse é o meu jeito, que eu tenho esse bloqueio não só com ela, mas eu tenho esse bloqueio com meu marido, eu tenho esse bloqueio com os meus filhos, com a minha avó. E eu sei que o dia que Deus o livre, por exemplo, a minha avó chegar a faltar, eu vou sentir a mesma coisa. E aí você fala, Angélica, então por que você não levanta lá e vai lá agora e fala, avó, eu te amo? Porque, gente, não é simples. Não é simples. Então, foi 3 anos, assim, que realmente eu fiquei muito mal mesmo. Que em palavras eu não consigo falar pra vocês. Que foi o gatilho que me fez despencar e não voltar, sabe? Só voltar agora. Há pouco tempo, com um tratamento psiquiátrico, assim, ó. Eu tive que passar por um psiquiatra particular, porque tinha mais um acompanhamento mais de perto. Tinha consulta que eu ia presencial e depois ele ainda falava assim, ó, a gente vai fazer tal dia, daqui tantos dias online também. Tinha esse apoio maior, entendeu? E aí, tomar medicamento, e um medicamento não dá certo, troca o medicamento, começa a tomar outro, pra eu começar a vir enxergando as coisas como... E aí, durante essas loucuras, eu procurava tudo. Eu ficava procurando na internet aonde que tinha algum centro que fazia essas cartas psicografadas. Porque tem, né? Eu assistia filme de Chico Xavier. Inclusive, eu encontrei um até em Brasília, pra vocês terem noção, de uma médium, se não me engano, que chama Mara. Quem é espírita aqui já deve ter ouvido. Só que eu nunca pude ir. E eu ficava, sabe? Que eu quero ir, eu quero que ela fale comigo, eu quero que ela me fala, que ela sabe que, né, do meu sentimento e que... Gente,
um ponto que, pra falar a verdade pra vocês, uma culpa como se eu que tivesse, sabe, a vida dela. E voltando lá atrás, eu falei que ia ficar confuso pra mim, porque um vídeo assim, gente, não é... A minha sogra, a causa do falecimento dela foi do coração. No atestado de óbito, veio que ela tava realmente com um problema de coração. E aí eu pergunto pra vocês, como que nenhum médico nunca viu? Como que o problema dela era ansiedade, era problema psicológico. E, tipo, não foi um médico, foi várias vezes. Foi várias vezes. Mas, resumindo que o vídeo já ficou muito grande, eu quis contar essa história porque, além de a minha sogra ser uma pessoa que merece ter parte nesse canal, e não vai ser só nesse vídeo triste, eu quero fazer esse vídeo que eu tive a ideia aqui, tá? E contar pra vocês. É uma parte que, como eu falei, foi o gatilho para eu ter me afundado e para fechar essa introdução que eu fiz no começo, que não é clichê, é uma coisa muito real. A gente só valoriza depois que perde. Porque se eu tivesse vivido o sentimento que eu tinha exatamente assim, exposto, falado, eu acho que talvez eu não teria surtado dessa forma. Talvez sim, né, por causa dos transtornos que eu já tenho, psicológicos, psiquiátricos, mas talvez não, né? Não sei. Mas que fique aí, gente, a mensagem que pode ter certeza. Não é uma coisa clichê. Não é uma coisa clichê. A gente só valoriza depois que perde. E a gente deveria aprender essa lição, né? E passar a valorizar enquanto ainda tem. É isso. Mais um desabafo aqui pra vocês. Não tem nem o que falar, só mais uma vez agradecer por tudo, gente, que eu não me canso de agradecer. É isso. Beijão. Tchau. Eu tava aqui editando e eu vi que faltou fazer uma pequena ressalva. Eu quero deixar claro que hoje em dia já tem uns 2 anos que eu faço tratamento psiquiátrico muito certinho, de tomar os remédios muito certinho. Então hoje eu sinto o meu cérebro muito mais forte, porque parte desse surto, óbvio que foi sim pelo fato de ter perdido. Eu nunca tinha perdido uma pessoa de tão perto assim, óbvio que eu amava ela. Inclusive, quando eu for contar histórias engraçadas, nossa, vocês se preparem, mas parte desse surto era sim por causa dos meus problemas que eu não tratava. Então, só para deixar claro, só para fazer essa pequena ressalva mesmo, que hoje o meu cérebro é um cérebro mais saudável, digamos assim, porque eu faço tratamento certinho. Só isso.